Voltando. Parte 2 do vídeo Metodologia Científica. Galera, então voltando àquele lance do senso comum e senso crítico, né? Então aqui a gente tem o senso comum versus senso crítico. Senso comum pode ser um achismo e às vezes até uma certeza que a pessoa tem dentro do coração dela de que aquilo é verdade. Mas na ciência não existe verdade absoluta, é bem importante. Na verdade, a verdade absoluta ela é passível de ser questionada, né? Não existe verdade em si que a gente possa falar assim, ó, isso aqui é verdade para sempre. Porque pode, na ciência, ser questionado, existir uma contratese daquela tese e você consegue provar que aquilo não existia. Por exemplo, as pessoas acreditavam no passado em criogenia. Passado, entre aspas, por exemplo, né? As pessoas acreditavam em criogenia, de que os seres eles nascem espontaneamente do nada. E aí veio um cara e descobriu que, tipo, colocando uma carne, deixando uma carne apodrecer dentro de um vidro com uma redinha em cima, uma mosquinha coloca um ovo lá, e aí de lá que nasce a outra mosca, ela não vem espontaneamente do nada, né? Então foi um experimento que provou que, tipo, as coisas não vêm do nada, né? Que existe uma relação evolutiva ali das células e tal. Beleza, então isso é ciência. Senso comum é você assim, lógico que se eu não tô vendo o coronavírus, então é um exagero. Não é um exagero. Ele é provado, por mais que ele seja um vírus, não dê pra você enxergar, ele existe e é muito perigoso a gente não seguir as coisas que a OMS está falando. Então, por exemplo, isso, por exemplo, é um problema que dá a pessoa ela ir pelo senso comum, ela ir pela fake news e não entender que existem dados científicos que provam por A mais B que aquilo é verdade. Então existe um dado. Por que existe um dado? Existe uma pesquisa científica sobre aquilo. Então o senso comum ele é passível de emoção e é uma emoção que ela pode gerar uma verdade que dentro do coração da pessoa é inquestionável, mas na verdade é uma verdade que pode ser uma mentira, né? Pode ser um achismo. E o senso crítico, ele deveria ser, né? Quando a pessoa fala que tem senso crítico, tem que ver isso direito, porque ele tem que ser passível de uma tese científica, ele tem que vir de dados, esse senso. Né? O senso crítico tem que vir de dados, não é porque a pessoa é senso crítico, ela é inteligente, não tem nada a ver isso. Ela tem o senso crítico porque a tese dela está sendo baseada em dados reais e provados, né? Índices provados. Então, aí eu posso perguntar aqui, ó, só cientistas têm prova científica? Quem pode ser cientista? Como eu falei para vocês, todo mundo pode ser cientista, desde que faça uma pesquisa sobre aquele fato. Então, uma criança ela pode ser sim cientista, desde que ela faça uma prova daquilo, não cientista que ela vai ter um cargo, né, ou um diploma em si, mas ela pode fazer as coisas de forma científica, sim. Agora a gente tem aqui o eu acho do eu tenho certeza. O eu acho, ele tá mais perto da ciência do que eu tenho certeza. Porque o eu acho, ele pode ser a primeira frase de uma hipótese, né? E lembrando que a criatividade é bem importante nesse fato. Então a gente tem aqui esse processo, né, de que a gente tem uma questão norteadora. Norteadora significa uma questão que tem norte, né? A palavra norte está aqui, ó. E a gente tem a coisa da experiência. É curioso aqui saber que experiência e pirata vem da mesma fonte linguística. A gente tem a coisa do experimentar, de fazer alguma coisa ultrapassando o medo, né? Então a gente vai nos aventurar em alguma coisa. E o pirata ele se aventura no mar. O cientista se aventura na experiência. Legal. Então como é que a gente começa isso? A gente tem que ter um problema. Um problema que pode ser um problemão que vira um probleminha. Então, por exemplo, transporte público é um problemão. Dentro do transporte público a gente tem, por exemplo, cadeirantes. Cadeirantes no transporte público é um problema menor, né? Então ele pode virar um problema menor. Então, por exemplo, jogos digitais é uma questão grande. Jogos digitais é uma questão grande. Jogos digitais para crianças de 5 a 6 anos.
é um problema menor que a gente consegue investigar. Então a questão norteadora é o que você vai perguntar para a sua linha de pesquisa. Qual que é a pergunta inicial que você faz para o seu trabalho, para começar o seu trabalho? Então eu fiz esse outro esqueminha aqui. Na verdade, eu quero muito agradecer a minha amiga Clarice Reich, que ela tá fazendo doutorado, ela é mestra já, e ela me ajudou muito para fazer essa aula, e futuramente eu quero que ela seja minha orientadora. Por favor, Clá, agradeço você. Ela é do meu coletivo Sanga. Nós somos 4 e estendido para mais. Nós somos 4 cientistas, artistas, investigadores e gente maluca que se põe a investigar a educação e a tecnologia. Vamos lá. Acabando a campanha publicitária aqui, ó. Vamos lá, eu fiz esse esqueminha. Na verdade, a Clá fez esse esqueminha e eu vou falar aqui pra vocês. Então, a gente tem um objetivo da nossa pesquisa, que é aquele recorte, de jogos vai para jogos, para criança, tal. A gente tem um recorte. A gente tem um problema, que é a definição dos termos do meu objetivo. Jogos, no nosso caso, africanidade, no nosso caso, educação, são vários termos que eu vou definir minha pesquisa. A gente tem uma questão, que é a nossa pergunta norteadora, né? E aí depois a gente tem a justificativa, que é a importância bibliográfica. Qual que é a importância do nosso trabalho científico para o meio acadêmico e para o meio social? O que ele vai modificar esse mundo assim que nós colocamos ele divulgado, né? Então a pergunta norteadora é, por exemplo, pra gente, será que jogos digitais são uma boa ferramenta didática para ensinar a africanidade na instituição escola? Exatamente no período fundamental do ciclo 2, será? Essa é a nossa pergunta norteadora. A hipótese é o caminho que você vai escolher. Tipo, por exemplo, eu acho que eu tenho uma tese, eu tenho uma hipótese. Hipótese vem do grego, tá? É como se você fosse parir uma coisa, né? Vem de é uma coisa que chama-se maêutica, se eu não me engano. E maêutica é exatamente parir uma ideia. Então a hipótese, ela vem desse campo onde você questiona uma coisa do tipo assim, será que eu acho? Eu acho que talvez a gente fazendo um jogo digital que tem o personagem negro, menino, que ele tem essa relação com a matriz africana, vai melhorar a autoestima dos meninos que são parecidos com ele no Brasil, já que não temos muitos jogos assim. É um achismo. E como é que eu provo esse achismo? Exatamente fazendo um questionário depois de construído o jogo com essas crianças. Então eu aplico esse meu jogo como o meu objeto. Então o jogo vai ser a minha ferramenta de pesquisa. É isso que eu quero que vocês entendam do trabalho. O jogo, ele é a ferramenta da pesquisa. Vamos lá. Então aí eu venho a tese, como assim, como será resolvido esse problema? Então, como é que é a nossa tese? Qual que é a nossa tese aqui, gente? A gente vai criar um jogo para resolver a nossa questão norteadora.